Oi, gente! Programa Pense e Repense está no ar. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Sabe, há um tempo atrás eu conversava com um amigo e ele me falava a respeito dos sem igreja. E ele faz um trabalho com essas pessoas que ele considera os sem igreja. Aí eu perguntei para ele, o nome dele é Sandro. Falei, Sandro, o que você considera? Qual é esse público? E ele me falou assim, Luiz, eu tenho percebido que existem muitas pessoas que eles apenas não são as pessoas que não têm igrejas, mas eles são as pessoas que não gostam de igreja. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não gostam. São pessoas que não gostam desse modelo tradicional de igreja. E eu falei, mas e o que você faz? Ele falou assim, eu procuro trazer um formato totalmente diferente de igreja para receber aqueles que não gostam desse formato de igreja. E ele é pastor em São Paulo. Realmente ele fez isso. Então a igreja dele funciona de uma forma completamente diferente. Quando você chega lá, você pensa que aquele lugar é qualquer coisa, menos igreja, sabe? Então tem um dia que ele coloca as cadeiras na disposição assim de mesinhas e as pessoas sentam nessas mesinhas e ele fica numa parte, um tabladozinho ali com um violão e fala alguma coisa da palavra de Deus e tem o louvor e daqui a pouco pedem uma pizza e todo mundo está comendo pizza. Eu falei, olha, é bem diferente. Não sei se todo mundo vai se adaptar a isso, mas eu sei que ele encontrou pessoas que se adaptaram a isso e estão ouvindo a palavra de Deus. E isso me faz pensar, sabe? Sobre como às vezes a gente é engessado a modelos, a sistemas e não se abre para coisas novas. Eu te confesso que eu não sou adepto das mudanças que acontecem apenas porque elas têm que existir. Não gosto disso também, sabe? Aquela coisa, vamos fazer diferente? E aí alguém pergunta, por quê? Não, porque vamos. Não, eu acho que a gente tem que justificar o diferente que a gente está fazendo. Como esse meu amigo. Por que você faz o culto desse jeito, Sandro? E ele justifica. Luiz, porque essas pessoas que eu estou alcançando, essas pessoas com quem eu estou tratando, são pessoas que de fato, pelos motivos mais diversos, não gostam desse sistema tradicional do funcionamento de um culto. Então, eles têm lá louvor, eles têm pregação, eles têm a oportunidade de ofertar, eles têm a oportunidade de orar, só que de uma forma diferente. Então, o que importa é que isso esteja acontecendo. Se isso vai acontecer num formato de um jeito ou de outro, se vai ser com cadeiras, com bancos ou com mesinhas, não importa. O que importa é que a palavra de Deus esteja alcançando o coração das pessoas. Sabe, parece até que a gente esquece que o próprio Jesus, quando veio, também foi bastante contestado por fazer as coisas diferente das tradições da época. Portanto, a gente está aqui com essa proposta, não de convidar você para uma pizza apenas num culto, não é isso. Mas a proposta de apresentar para você a palavra de Deus de tal forma que você possa entender e não apenas de uma forma convencional. Agora, uma coisa é inegociável, todos nós precisamos de Deus. A maneira que você vai buscá-lo, aí é com você, mas nós precisamos de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo logo no início do nosso programa, Pense e Repense. No programa de hoje, nós vamos tratar a respeito, olha só, de mudança de hábitos. Mudança de hábitos. E eu vou falar com o Michel Menseger. O Michel, ele é administrador de empresas, ele possui uma loja de surf shop, trabalha com quadriciclos e stand-up, já foi modelo e costuma organizar eventos de surf. Eu diria que a entrevista de hoje é uma praia diferente. Então já eu falo com Michel. Michel Menseger. Seja bem-vindo ao programa Pense e Repense, Michel. Obrigado.
Tem algum cumprimento diferente entre os surfistas? Tem. E aí, como é que é? Aqui, aqui, pronto, tá feito. Vamos surfar. Vamos sim. Michel, é um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. No programa de hoje a gente está falando sobre mudança de hábitos. Então eu queria saber um pouco de você. Você hoje é um cristão, é uma pessoa que serve a Deus, e eu queria saber qual é a diferença. O que mudou na sua vida? Como é que era a sua vida antes? Como é que é a sua vida agora, Michel? Minha vida mudou muito, né? Radicalmente, né? Certo. Eu fui uma pessoa que vivi na rua, vivi em festa, vivi no mundão, né? É. Desculpa lhe perguntar, quantos anos você tem? Tenho 33. 33. E desde cedo você já pegava onda? Eu comecei a surfar com 10 anos. Com 10 anos. É. Era uma coisa de família já ou não? Meu pai, ele sempre foi um incentivador do esporte, né? Sei. Ele foi um cara que sempre gostou do surf e sempre quis ver os filhos dele surfando. Uhum. E aí ele, quando eu completei 10 anos, ele comprou uma prancha para mim, me deu essa prancha e eu tô até hoje surfando. Que legal. E aí você diz então que você curtiu bastante. Curti demais. Uhum. Hoje eu curto, só que de uma maneira diferente, né? Antigamente a gente saía para vários lugares sem pensar em nada. Uhum. Hoje a gente já vai para lugares que a gente se sente bem, né? Entendo. Hoje eu sou cristão, né? E não tenho nada assim a questionar sobre a minha vida passada, né? Certo. Eu tenho lembranças boas, lógico, Uhum. mas que hoje eu vivo bem melhor do que naquela época, porque quem tem Deus tem tudo, né? Verdade. Eu sou um surfista que vivo hoje em função de Deus, assim, tudo que eu vou fazer hoje eu oro e aguardo a resposta e depois eu faço. Antigamente eu fazia e não queria saber o que era que ia dar, né? Uhum. A gente fazia e esperava ver o que era que ia acontecer lá na frente. O que der, deu, né? E você viajava muito antes? Competindo e tal? Eu sempre viajei bastante para competir. Certo. Eu competi de 2003 até 2007 e depois disso eu parei de competir, comecei a trabalhar, abri minha loja Uhum. e continuo viajando. Só que hoje eu viajo por diversão. Certo. Continuo surfando, minha esposa surfa, meu filho tem 3 anos e surfa também. Que bacana. Então, E o que você poderia dizer assim que mais mudou na sua vida? Aliás, até para a gente entender melhor isso, você está na igreja há quanto tempo, Michel? na igreja já vai fazer 6 anos. É. E como foi sua chegada? Como é que isso aconteceu? Teve influência direta de alguém na sua vida? Um amigo, ou alguma coisa assim? Ou alguém da família? Como é que foi? Meus pais, eles são evangélicos também, eles frequentam outra igreja. Uhum. E a gente foi criado no meio cristão. Depois, com o tempo, a gente desviou, né? Aquela coisa de adolescente, rebelde. E aí, uma tia minha que é diaconisa aqui, que é a tia Wilza, a irmã da minha mãe, Sim. ela sempre me chamava. E ela falava, é engraçado que ela falava, vamos lá na igreja, que lá tem bastante jovem. Só que como eu não conhecia, por eu ser radical demais, eu achava que os jovens que tinham na igreja eram aqueles jovens quietinhos, né? Que bem não careta, fazia que não dá para nada. conversar. Então, como eu vivi o extremo, eu não queria vir para a igreja e ter que mudar radicalmente. Entendo. Só que quando eu vim, eu vi que não tem nada a ver, que a gente vai mudando porque Deus vai trabalhando em nossa vida sem a gente perceber. Não é necessariamente uma imposição da igreja a mudança na vida da pessoa, até porque, Michel, eu acho que a igreja, ela pode de repente até influenciar uma pessoa na maneira dela se vestir, de mudar o linguajar, mas por dentro só quem muda é Deus. Isso mesmo. Né? Só Ele que faz essa obra na vida da pessoa. Eu até gosto do meu jeito de ser, de se vestir, eu tenho esse cabelão, uso essa barbona, Sei. Ando de sandália e converso normal. E na maioria das vezes de bermuda e Bermuda camiseta. e camiseta, porque eu acabo atraindo as pessoas que andam comigo para o meio da igreja, que é o meio bom.
Se acontece alguma coisa com alguém, eu vou lá, converso e falo, ó, tudo isso que você está fazendo aí, eu vivi, até fiz coisa pior. Alguns deles sabem e falam, realmente você foi muito perturbado, você esculhambou muito. E hoje as pessoas olham para mim e querem fazer o mesmo por isso, porque, pô, Michel foi um cara que esculhambou, né? E hoje ele vive tão bem, ele tem uma família bonita, ele trabalha, ele viaja, ele curte. Poxa, que legal então, isso. Então, com isso eu acabo atraindo assim, várias pessoas para aqui, para a igreja. Não só para aqui, até se o cara, eu moro longe e tal, então vamos lá perto da sua casa. Sim, porque a questão não é a igreja, né? Mas o encontro que ela está tendo com Deus. Poxa, eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus. Amém. E da sua família hoje, como é que, quem está hoje dentro da igreja? Além de seus pais que já são evangélicos, né? Eles congregam em que igreja, seus pais? Você falou que eles são de outra denominação. Eles são da PIBA, da PIBA, Primeira Batista. Uma igreja abençoadíssima. Meus pais são, minha irmã, meu irmão, já trouxe ele gostou pra caramba. Seu irmão é uma figura, é uma figura, eu gosto muito de conversar com ele. Gostou bastante. E todas aquelas pessoas que chegam lá em meu trabalho, seja na loja, lá no stand-up que a gente trabalha também, a gente tem umas bicicletas na orla, todo lugar que eu tiver, que aparecer a oportunidade, eu vou dar uma cutucada e vou falar sobre a palavra. O que eu acho legal é de que você teve esse encontro com Jesus na sua vida mudou interiormente, mas você não precisou, e entendeu isso, né? Que você não precisou sair do ambiente que você estava necessariamente. Quer dizer, você continua dentro de coisas sempre muito similares ao que você sempre gostou, né? Você tem uma loja de surf, então você tem contato com o pessoal do surf o tempo todo, não é isso? E pessoas que fazem de tudo também, né? Eu vivo num meio que tem de tudo, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa assim que procuro me relacionar bem com todo mundo. Às vezes a pessoa se trava um pouco quando descobre, né? Que muitas pessoas nem imaginam que, pô, Michel, aquele cara do cabelão todo largado, ele vai para a igreja, vai. Então, aí tem pessoas que tomam aquele choque assim, mas depois volta ao normal, né? Eu fico imaginando a situação que você deve viver, porque também a gente tem que ser muito sincero, a intenção da gente é bater um papo bem aberto aqui, a gente tem que ser muito sincero em imaginar que dentro do próprio meio evangélico também tem gente que deve olhar e falar assim, poxa, como é que é esse cara aí agora é crente, é cristão, e o cara anda de cabelão, encontrei com ele de bermudão e tal, né? Quer dizer, você acaba sofrendo desse lado um certo preconceito. Acredito que não dentro da nossa igreja, não querendo puxar a brasa para a sardinha da gente, mas a nossa igreja é um pessoal que está muito acostumado a lidar, né, a respeitar as pessoas do jeito que elas são, independente do estilo delas, seja de vestimento ou de qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, você também acaba sofrendo um certo preconceito do outro lado. Você acaba ficando numa encruzilhada, né? Porque tem gente que fala, o cara é surfista e tal, e é crente. Eu acho até engraçado, assim. Eu me lembro que eu estava com a minha esposa, a gente veio para a aula do batismo. Sim. E sentou um casal atrás da gente e foi engraçado, assim, porque eu nunca tinha escutado aquilo na igreja, assim. A moça, ela queria que o namorado, não sei, era alguma coisa dela, ela queria que ele viesse para a igreja, que ele se firmasse na igreja. E aí eu escutei quando ela falou, eu até apertei a mão da minha esposa, que ela disse bem assim, tá vendo aí, amor? Tá vendo esse cara? Com esse cabelão, ele tá aqui, por que você não vai estar aqui? Por que você não quer vir? Então eu achei aquilo engraçado, assim, porque por conta de mim, do meu do meu jeito de ser, ele acabou ficando já, né? Pois é. Porque a pessoa começa a perceber que a igreja não é um lugar exclusivo de gente que tem que andar desse jeito ou daquele outro. Não é? Jesus mesmo, ele chocou todo mundo exatamente por conta do comportamento dele diferente. Ele era fora do convencional também para a sua época, né? Enquanto todo mundo se preocupava
em estar dentro das sinagogas, apenas dentro das sinagogas, Jesus não rejeitava as sinagogas, ele estava todo sábado lá, a gente sempre percebe isso na palavra, mas ele também fazia de qualquer lugar o seu púlpito. Qualquer lugar para ele era lugar de pregar, de falar a palavra, né? Se aproximava de pessoas que eram, na verdade, rejeitadas pelos outros e ele se aproximava. E eu acho que a igreja ela precisa aprender a viver isso, né? Aprender a viver. Eu, como pastor, lhe digo, Michel, com toda sinceridade, quando eu estou no altar e eu olho assim para a minha igreja e eu vejo você, vejo uma outra galera que a gente percebe que é um pessoal da sua turma. Você percebe que tem outros, um punhado de outros surfistas na igreja. Aí eu olho e falo, aquele camarada ali é surfista. Você percebe pelo jeito dele. Aí você olha um outro ali, me desculpa a expressão, mas daqui a pouco você vai olhar, vai ver uns assim que são mauricinhos, né? E eu acho que a igreja é lugar de todo mundo. Seja de quem tem essa vestimenta, daquela outra. Tem gente que às vezes pode se espantar com o que eu vou dizer. Mas às vezes, principalmente nos cultos da manhã, no domingo, eu olho para o estacionamento e eu vejo chegando gente assim, aí vem um rapaz de mão dada, que você percebe que deve ser com a namorada e tal, o cara está de bermuda, chinelão e entrando na minha igreja. Talvez algumas pessoas poderiam até imaginar, pô, será que o pastor fica chateado com isso? Eu fico feliz, sabe? Eu fico feliz, porque do lado desse cara está sentado um outro cara que está de roupa social. Eu acho que a igreja é isso, é o lugar de todos, né? E eu fico feliz de ter você com a gente. Obrigado. E eu também, né? Me diga uma coisa, que recado você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo agora e que talvez tenham, assim, comportamentos diferentes, né? De repente, uma pessoa que talvez seja forçar um pouco a barra falar assim, mas pessoas que são de tribos diferentes. E daqui a pouco ela poderia não se sentir bem dentro da igreja porque ela é de uma tribo diferente. Qual é o recado que você deixa para esse pessoal? Então, eu sempre converso assim com minha família, meus amigos, o seguinte, que a igreja é o lugar de quem está precisando, independente do que for, ou se o cara está com dívida, se o cara está com problema de saúde. É um lugar legal. Eu sempre falo isso para a galera, olha, eu vou para lá porque eu vou buscar Deus, eu vou buscar minha salvação, e quando eu saio de lá eu sou a mesma pessoa. Eu não mudei nada. Então eu tento passar essa mensagem para a galera porque pessoas que não conhecem acabam fantasiando ou acabam vendo também outras coisas que passam na televisão e tal. Então fica com receio. Então eu passo para a galera o seguinte, que vá buscar, vá conhecer primeiro para depois tirar a sua conclusão. Verdade. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que vão em qualquer igreja, sentem isso, sentem uma paz. Eu trouxe quinta-feira um amigo meu que ele vinha martelando direto. Era aquela guerra. Bora, não vou. Vamos, não vou. E aí quinta-feira eu chamei ele e ele veio. Quando terminou o culto, ele virou para mim e falou: que maravilha, irmão. Obrigado. Mas você falou alguma coisa ao pastor? Aí eu disse: não, irmão. Isso é o que eu te falei. Deus está tratando e você nem percebe. Então, essa é a mensagem que eu passo. Vá conhecer primeiro para depois tirar a sua conclusão. E que eu tenho certeza que só vai ser coisa boa. Que bom. Michel, quero agradecer muito, viu? Você ter vindo aqui. Sei que você tem sempre um punhado de coisa para fazer, mas você separou esse tempo para estar aqui com a gente. Eu te agradeço por isso. Obrigado. Tá? Deus te abençoe. Amém. Fica com Deus. Eu volto já já porque eu tenho mais coisa para falar com você sobre mudança de hábito. Eu tenho percebido que um grande desafio nosso, nos nossos dias, é exatamente esse: aprender a viver com as diferenças. Eu disse recentemente na igreja a respeito de pessoas que dizem amar a outra pessoa,
mas diz assim, poxa, eu te amo tanto, meu amor, mas olha, muda o teu jeito de falar. Ei, eu te amo tanto, anda direito. Eu te amo tanto, come direito, rapaz. Quer dizer, a pessoa diz que ama, mas vive querendo mudar o jeito de ser do outro. Quem ama de verdade, aceita o outro do jeito que o outro é. Se nós estivermos falando de defeitos, tudo bem. Então, se eu amo o outro, eu vou ajudar essa pessoa a corrigir os seus defeitos, a mudar um pouco a sua vida para corrigir os seus defeitos. Porque isso vai ser bom para ela mesma que eu amo. Agora, mudar o jeito de ser, olha, se vista diferente, penteie o cabelo do outro lado. Olha, não ande dessa forma. Ei, ponha um salto. Ei, ponha um chinelo. Poxa, tem gente que não percebe o quanto está se tornando uma pessoa chata na vida da outra. E, na verdade, é o que eu disse, não percebe. Em nome do amor, fica o tempo todo corrigindo a outra pessoa no jeito que ela fala. Ei, você está rindo muito alto, ria mais baixo. Você já percebeu isso? Você já passou por isso ou você está fazendo isso com alguém? Eu acho que é hora da gente respeitar as diferenças no jeito de ser das pessoas que nos cercam. Porque Jesus nos deu esse exemplo. Eu acho que o grande desafio é que as pessoas confundem isso com o fato de ter que aceitar erros e defeitos dos outros. Não. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama alguém, a gente quer tanto o bem dessa pessoa que a gente vai ajudar essa pessoa a consertar. De repente, sabe, tem algumas falhas ali de caráter na vida da pessoa. Aí, como você ama, seja um amigo seu, ou seja até um relacionamento amoroso, você vai ajudar essa pessoa, querendo que essa pessoa melhore, que ela se conserte na vida, primeiramente para o bem dela mesma. Dela mesma. Mas, jeito de ser, Jesus nos aceita. Por que é que os outros não podem nos aceitar? Se Jesus, ele me quer do jeito que eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo bastante, aí Jesus agora, ele vai querer que eu seja um homem calado? Não, ele vai me usar do jeito que eu sou, falando bastante. Eu estava até comentando na igreja esses dias o seguinte, eu entreguei minha vida para Jesus tem muitos anos, tem muito tempo. Na verdade, tem 35 anos que eu tomei essa decisão. Você imagina como que era então na minha época, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Geralmente os pregadores, por exemplo, aqueles que eu poderia usar como referência, eram pessoas sempre muito sérias, muito sisudos. A impressão é de que a santidade e a sisudez andava lado a lado, sabe? Parece que quanto mais séria a pessoa fosse, mais santo ele era. E aí eu fico vendo hoje. Hoje, um dos pregadores mais conhecidos no nosso país chama-se Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte conta piada quando está pregando o tempo todo, tira brincadeira com tudo, faz todo mundo dar risada. Ele prega praticamente criando um personagem para pregar, né? Ele faz um tipo assim de um mineirinho caipira quando ele está pregando, e ele não fala daquele jeito, ele usa aquela maneira de falar para poder pregar, para poder mexer com as pessoas. Poxa, e ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele consegue transmitir coisas sérias, profundas, fazendo a gente dar risada. Você entende? Ele é diferente de muitos outros pregadores que eu conheço. Por outro lado, eu conheço alguns pregadores que a maneira dele pregar a palavra de Deus parece que ele está brigando com a gente. Mas também são uma bênção. Quando eles estão pregando, eu sou abençoado pela mensagem deles. Então eu tenho que dizer que todo mundo tem que ser igual ao Cláudio Duarte para pregar a palavra? Ou que todo mundo tem que ser como aquele outro pastor que é serião, é sisudo? Não. Cada pessoa tem o seu jeito de ser e Deus vai nos usar do jeito que somos. Eu acho que as igrejas, de uma forma geral, e estou falando da minha também, de todas, eu acho que a gente acabou perdendo muito espaço, por exemplo, com os jovens,
ou com pessoas que às vezes têm um jeito de ser diferente, porque nós queríamos transformar as pessoas num jeito de ser da gente. Todo mundo tinha que ser igual fulano de tal dentro da igreja. E não é por aí. Não é isso que Deus está esperando da gente. Não é isso que Deus quer da gente. O que Ele quer é que a gente se entregue a Ele do jeito que a gente é. Sabe, o convite de Jesus é muito claro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, vinde a mim, você que é desse jeito ou daquele outro jeito. Ele convidou todos aqueles que se sentem cansados, que precisam dele, que possam se jogar nos braços dele. Será que você tem sofrido na vida com uma coisa chamada preconceito? E o preconceito das pessoas tem te levado a uma outra coisa chamada baixa autoestima ou complexo de inferioridade? E talvez por isso você não está conseguindo ser uma pessoa feliz, talvez por isso você não está conseguindo ser uma pessoa realizada, porque está vivendo esse complexo de inferioridade, gente sempre lhe apontando, lhe criticando, por causa do seu jeito de ser, ou porque você se veste diferente, ou porque você tem, sei lá, qualquer coisa diferente na sua vida. Vamos orar. Meu Deus, obrigado por sermos diferentes uns dos outros, porque isso mostra, primeiro, a sua tremenda e poderosa criatividade em nos fazer pessoas tão diferentes umas das outras. Segundo, porque isso também mostra quão importante que somos, já que o Senhor, ao invés de nos fazer em série, o Senhor nos fez particularmente, maravilhosamente diferentes uns dos outros. Obrigado por isso, meu Deus. Isso revela o teu amor e revela o quanto nós somos importantes diante dos teus olhos. Continue derramando tua bênção sobre a vida de todos aqueles que oram comigo. Em particular, eu oro por aqueles que de alguma forma se sentem diferentes e se sentem rejeitados por isso. Que o Senhor possa abraçá-los neste momento e abençoá-los de uma forma como só o Senhor pode e sabe fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos ensinar a sabermos tratar com as pessoas, sejam elas do jeito que elas forem. Grande desafio, mas Deus com certeza nos ajuda nisso. Que Deus abençoe sua vida. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Forte abraço. Tchau.